Por que tantas pessoas sentem que precisam começar a vida de novo? Ao longo da história, milhões de pessoas viram no batismo o momento em que decidiram recomeçar. Mas, afinal, o que realmente significa ser batizado? Voltemos às Escrituras. Hoje vamos falar sobre o batismo. Quando alguém começa a crer no Senhor Jesus Cristo, algo começa a acontecer dentro dessa pessoa. Não é apenas uma nova ideia religiosa, é o início de uma transformação interior. A fé, ela nasce no coração, mas nas Escrituras, essa fé sempre conduz a um passo concreto, e esse passo é o batismo. Desde o início do Evangelho, vemos João Batista preparando o caminho do Senhor. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, o batismo aparece ligado a duas realidades muito profundas, o arrependimento e o perdão. Quando Pedro pregou em Jerusalém, as pessoas perguntaram o que deveriam fazer. E Pedro respondeu conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aqui vemos uma sequência muito clara nas Escrituras: fé, arrependimento, batismo e uma nova vida com Deus. Para compreender melhor o significado do batismo, vale olhar para o Antigo Testamento. Desde os tempos de Abraão, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. E essa aliança tinha um sinal visível, a circuncisão. Era um rito que mostrava que aquela pessoa pertencia ao povo de Deus. Mas, com o passar do tempo, muitos passaram a cumprir apenas o gesto exterior, sem verdadeira transformação no coração. Por isso, no versículo 4 do capítulo 4, o grande profeta Jeremias disse algo muito forte: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Ou seja, Deus nunca quis apenas um rito exterior. Ele sempre buscou um coração transformado. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo retoma essa ideia. Ele diz em Romanos, capítulo 2, versículo 29, a circuncisão é a do coração no espírito. E também escreve em Colossenses, capítulo 2, versículo 11, sobre uma circuncisão não ser feita por mãos, a circuncisão de Cristo. Por isso, muitos cristãos entendem que o batismo passa a representar o sinal da nova aliança em Cristo. Mas o batismo está também ligado à libertação do pecado. Jesus declarou algo muito importante. A Bíblia diz isso em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, fé e batismo aparecem juntos na experiência da salvação. O apóstolo Pedro explica algo profundo sobre o batismo. Ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 21, o batismo agora vos salva, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma consciência para com Deus. Ou seja, não se trata apenas de lavar o corpo com água. O batismo representa uma consciência renovada diante de Deus. Às vezes alguém pode pensar, então quer dizer que a pessoa pode viver uma vida no erro, na iniquidade? Depois é só se arrepender, ser batizada e está tudo resolvido?
A Bíblia realmente mostra muitos exemplos de pessoas que tiveram um passado difícil e foram transformadas. O próprio Saulo, antes de se tornar o grande Paulo, com uma autoridade fanática, respirava ódio contra os cristãos de Jerusalém. Mas o arrependimento verdadeiro não é apenas dizer algumas palavras. Antes de conhecer Cristo, muitas vezes a pessoa vive no pecado, sem sentir o peso deste pecado. Mas quando o coração é realmente transformado, aquilo que antes parecia normal passa a ser um fardo na consciência daquela pessoa. O apóstolo Paulo explica o significado espiritual do batismo. No capítulo 6 de Romano, ele diz: Fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que andemos em novidade de vida. No batismo, o velho homem fica para trás e começa uma nova vida com Cristo. Também lemos em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Todos quantos fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. Ser batizado em Cristo significa revestir-se de Cristo. Se você gosta de estudar as Escrituras de forma clara e profunda, considere de verdade se inscrever no canal. Toda semana estamos caminhando juntos pelos fundamentos da fé cristã. Sempre há um novo episódio nessa jornada. Mas agora surge uma pergunta comum. Por que diferentes igrejas batizam de formas diferentes, não é mesmo? Ao longo da história do cristianismo, surgiram três formas principais de ministrar o batismo. São elas: imersão, aspersão e efusão. O batismo por imersão é quando a pessoa é completamente mergulhada na água. Essa forma é usada principalmente por igrejas batistas, igrejas pentecostais e muitas igrejas evangélicas. O batismo por imersão enfatiza o simbolismo descrito por Paulo: morrer para a velha vida e ressurgir para uma nova vida. O batismo por aspersão é quando a água é aspergida sobre a pessoa. Essa prática é comum em tradições cristãs históricas, como, por exemplo, a Igreja Católica, que é a Igreja Romana, as presbiterianas, as reformadas e as anglicanas. Nesse caso, na aspersão, a água simboliza purificação espiritual diante de Deus. O batismo por efusão significa derramar água sobre a cabeça da pessoa, não apenas aspergir água, como no batismo por aspersão. As principais igrejas que utilizam o batismo por efusão são as presbiterianas, as igrejas reformadas, igrejas metodistas e as anglicanas. Existe um testemunho muito antigo da igreja, um documento cristão do primeiro século, chamado Didaquê. Esse documento recomendava que o batismo fosse feito em água corrente, mas também dizia que se não houvesse água suficiente, poderia se derramar água sobre a cabeça. Isso mostra que desde os primeiros séculos os cristãos se preocupavam com o significado espiritual do batismo. O batismo ocupa um lugar muito especial na vida cristã. Ele aparece nas Escrituras como o primeiro passo de quem decide seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento em que alguém declara que se arrependeu de seus pecados e deseja viver uma nova vida com Deus. Mas existe algo profundamente ligado a essa nova vida, algo que os cristãos lembram desde os primeiros séculos: a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente sobre isso que vamos falar no nosso próximo episódio: a Páscoa e a Santa Ceia. Então, voltemos às Escrituras. Se esse episódio sobre o batismo acrescentou alguma coisinha que seja, na sua caminhada cristã,
eu te peço humildemente que compartilhe esse material com alguém que você entenda que também possa ser acrescentado com este conteúdo. Deus abençoe enormemente sua vida e nos vemos no próximo episódio. Amém, amém, amém.